Glória a Deus. Felizes por estarmos na casa de Deus. Pessoal da transmissão, eu vou ler dois textos. Salmo 126, versos 5 e 6 na NVI, e Gálatas 6 e 9, também na NVI. São esses dois textos que eu vou ler. Hoje nós falaremos sobre como devemos nos comportar no dia mau. O que Deus espera de nós quando as coisas não vão bem, quando a figueira não floresce, quando não há fruto na vide. Veremos que essa é uma realidade que pode se suceder a todo cristão, até aqueles mais devotos e fiéis. Mas a palavra de Deus, verso 5, vai nos orientar acerca de como devemos agir quando esse tempo chegar em nossas vidas. Diz assim o texto: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Verso 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Também Gálatas 6 e 9, que também fala sobre semeadura, sobre colheita. Não nos cansemos de fazer o bem. Você vê que fazer o bem pode ser algo exaustivo, cansativo. Estar na brecha, estar com a vida no altar, se munir de coisas boas, cansa. Mas o texto é claro: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de buscar, não nos cansemos de confiar em Deus e nas suas promessas, porque no tempo apropriado, no tempo próprio nós colheremos, se nós não desistirmos. Pai, essa é a tua palavra, tua igreja, e que na dependência do teu Espírito Santo possamos entender e praticar tudo aquilo que o Senhor falar a nós. Tira de nosso coração toda ansiedade, todo medo, que nós tenhamos clareza para dizer à igreja aquilo que o Senhor quer falar hoje. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu lugar. Vou procurar ser bem breve, bem objetivo. Meus irmãos, nós estamos lá nos Jovens estudando a Epístola de Tiago. A gente está comentando, falando que o estilo de Tiago é muito prático. Tiago é muito prático. E ele começa a epístola dele falando sobre o papel da sabedoria na vida do cristão. Em Tiago 1,5 ele diz: aquele que tem falta de sabedoria, para entender o momento pelo qual passa, aquele que não tem discernimento para entender por que passa por provações naquele momento, no casamento, no trabalho, na igreja, no ministério, peça sabedoria a Deus, porque Deus é bom, Ele vai dar, nada lhes impropera, vai te ser concedida. E alguns estudiosos dizem que Tiago, e a gente enxerga isso no texto, ele está falando sobre sabedoria justamente para isso. Ele quer ensinar àqueles cristãos, ao seu público-alvo, como devemos nos portar no dia mau, e o papel da sabedoria como no sentido de nos fazer entender por que Deus permite certas coisas em nossas vidas. Entender isso vai gerar em nós um efeito prático, que é a nossa fé não desfalecer, não perder o vigor. E o Salmo 126, quando combinado com Gálatas 6, que também fala sobre semeadura e plantio, contém valiosas lições para as nossas vidas, sobretudo para aqueles que atravessam tempos de dificuldade. Tanto o Salmo 126 quanto Gálatas 6 falam sobre o poder da semeadura. E semeadura na Bíblia é o ato de fazer boas coisas. Tanto que nesse texto de Gálatas 6,9, no versículo 7 e 8, Paulo vai dizer: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Acho que é no 8. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Quem planta na carne, colhe na carne. Quer dizer, o que ele está dizendo que é semeadura? A gente pensa em semeadura como dinheiro, né? A minha semente é o meu dinheiro, meu salário. Não. Não é o dinheiro que é semeadura, é o ato de querer dispor de uma parte do salário para ajudar a obra de Deus, que é uma semeadura. Então não é o dinheiro, é a ação boa. Orar é semeadura. Buscar a Deus é semeadura. Sacrificar é semeadura. Jejum é semeadura. E Paulo está dizendo: você não pode se cansar de fazer o bem. Você não pode se render diante das circunstâncias da vida. Você não pode deixar a tua posição, aquilo que Deus te revelou, por causa de algo que você vive hoje. Nesse sentido, surge a importância da palavra profética. O que é a palavra profética? Profeta não é quem fala só do futuro. Profeta fala do eterno.
E eternidade não tem a ver com o que virá, eternidade tem a ver com o que sempre foi. Então o profeta, ele traz uma palavra para nos reorientar acerca de quem somos, de quem Deus é, no momento em que as dificuldades querem remover a gente de quem nós somos e de quem Deus é. Aí Tiago, desenvolvendo seu pensamento, no final do capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, em Deus não há sombra de variação, ele não muda. As circunstâncias mudam, Deus não muda. E porque Deus não muda, não devemos mudar também, porque hoje a gente aprendeu que toda vez que Tiago fala algo sobre Deus, ele está instruindo a gente a ser como Deus é. Então Deus é amoroso, sejamos amorosos. Deus é misericordioso, sejamos misericordiosos. Deus não muda diante das circunstâncias, não mudemos diante das circunstâncias. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 lições que eu aprendo com esses textos acerca de como devemos nos comportar nesse tempo de dificuldade, de adversidade que nós estamos vivendo. Antes, o pano de fundo do Salmo 126 é o exílio babilônico. Os irmãos frequentam a escola dominical, eu nem preciso entrar em detalhes. O exílio babilônico significou um tempo de humilhação, de tragédia para o povo judeu, pois um homem chamado Nabucodonosor leva, no ano 605 a.C., o povo para um exílio que durou 70 anos, expondo aquelas pessoas a situações degradantes, a sofrimentos, a humilhações, e a habitarem numa terra estrangeira. O exílio significou, portanto, para o povo judeu, um tempo de dificuldade, de juízo, mas não só. Não só. Se você olhar na sua Bíblia o verso 5, do Salmo 126, você vai ver o 5 e o 6, na verdade, com o mesmo sentido. Que os judeus tentam dar um contorno positivo num tempo de aflição, principalmente o 6, Caio. Principalmente o 6. Como eu disse, exílio fala de juízo, fala de sofrimento, fala de humilhação. Mas os judeus estão dizendo assim, peraí, eu estou num momento difícil. Eu preciso sair em direção a um tempo de juízo. Mas eu não vou me render a esse tempo. Enquanto eu estou atravessando essa tempestade, eu vou lançar a minha semente. Eu vou manter viva em Deus a minha esperança. Eu vou manter viva a chama da minha confiança. Porque esse tempo não é para a minha morte. Esse tempo não é eterno. Esse tempo terá fim. Deus vai me fazer voltar do meu exílio, do meu cativeiro, trazendo os meus frutos de alegria. Se tivéssemos que dar uma imagem para esse versículo, seria a mãe que ora pelo filho. A mãe que vê o filho chegar 6 da manhã do baile funk, doidão, e ora pelo filho. E diz, poxa, ela poderia dizer, poxa, eu servi a Deus minha vida toda. Por que eu estou atravessando esse tempo de dificuldade? Mas o que ela faz, na verdade, é viver o exílio e o cativeiro dela com fé, com confiança, com perseverança. E quando esse filho volta para o Senhor Jesus, ela está colhendo os seus feixes, decorrentes da semente que ela plantou na dificuldade. Então, a primeira lição que eu queria falar aos irmãos é que o dia mau também chega para aqueles que são fiéis. O dia mau também chega para aqueles que estão na brecha. O dia mau também chega para aquele que tem vida de oração. O dia mau também chega para aquele que faz plano anual de leitura. O dia mau também chega para os consagrados. Você sabe que entre os exilados estava nada mais, nada menos que Daniel e os seus amigos. O que Daniel fez para merecer o exílio e o cativeiro? O que Daniel fez para merecer o exílio e o cativeiro? Daniel nos mostra que, ou melhor, o livro de Daniel nos mostra que Daniel tem vida com Deus. Daniel ora. Daniel 1:8, que é o tema da nossa geração decidida, Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. O cativeiro não tira de Daniel sua devoção, sua fidelidade a Deus. E, no entanto, ele está atravessando um momento difícil. Porque fidelidade não nos priva de momentos de dificuldade. E a outra pergunta que a gente tem que fazer é, uma vez no dia mau, no tempo difícil,
Como Daniel se comportou? Daniel buscou a Deus. Daniel não desfaleceu. Daniel não sucumbiu. Daniel não desistiu. Daniel não retrocedeu. Mas buscou forças para se manter firme naquilo que ele sabia, tanto que ele era, quanto que Deus era. Saber disso, meus irmãos, é importante para que, quando atravessarmos esse período, esse tempo, nós não fiquemos confusos, achando que Deus está me punindo. O que será que eu fiz? A gente comentou hoje na lição, por que Tiago ele condena os ricos? No capítulo 5, versículo 1. Ele não está dizendo que o problema é ter riqueza. Ele está querendo consolar os pobres. Está dizendo, você que é pobre, fica tranquilo, Deus está te enxergando, tá? A sociedade fala que você é desprezível, mas para Deus você tem valor, você é bem-aventurado. Tiago está querendo, na verdade, dizer que passar por situações difíceis não significa um afastamento de Deus, que era uma teologia própria daquela época. Se você é pobre, Deus está te punindo. Se você tem algum problema, alguma deformidade, alguma deficiência, Deus não está com você. Tiago está dizendo negativo. Bem-aventurados também os pobres. Então, aqueles que são fiéis a Deus também atravessam situações e momentos difíceis. Então, concluímos que não são todas as dificuldades e provas que decorrem exclusivamente da ação do mal, mas que algumas estações e tempos difíceis nos sobrevêm em razão da providência e da permissão de Deus, dentro de um propósito maior que Ele tem para nós. Eu gostaria de ler, se o Caio pudesse ser ligeiro, Deuteronômio 8 e 2, Deuteronômio 8, do 2 ao 4, também na NVI. O texto é fantástico, porque diz assim, Israel, você precisa se lembrar de que foi Deus, o Senhor, quem te conduziu para o deserto. Não foi o diabo, não. Israel, quem te levou para o deserto, te conduziu no deserto, foi o próprio Deus. E isso ele não deixou de ser Senhor, ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu o controle, ele não está dormindo, ele não está afastado de nós, ele não está distante de nós. Foi o próprio Deus quem conduziu vocês durante esses 40 anos para humilhá-los, para provar vocês, para conhecer as suas intenções, se vocês iriam ou não obedecê-lo. Verso 3. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Quer dizer, a provação aqui era tão intensa. Esse passar fome aqui dá um sentido de extremo, provação extrema. É a pior provação que alguém pode passar. Fome. Ele deixou, ele permitiu a fome de vocês, mas ele tinha um propósito. Ele queria ensinar vocês, ele queria educar vocês, ele queria que vocês crescessem, ele queria que vocês atingissem a maturidade, ele queria que vocês fossem constantes na presença dele, ele queria que vocês fossem inabaláveis, ele queria que vocês permanecessem a fim de herdar a coroa da vida eterna. Ele queria mostrar que nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então, às vezes, falta pão, que simboliza o conforto da vida. Às vezes, para o crente, vai faltar o melhor carro, a melhor casa, o maior salário. Mas não é só disso que vive o homem, não é só de pão. Não é só de satisfação, necessidade que vive o Filho de Deus. O Filho de Deus vive de toda virtude que sai da boca de Deus. E não duvide, a virtude de Deus pode nos sustentar. O dia em que estamos pensando, meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com o amor que não foi correspondido? A virtude de Deus pode nos sustentar. Quantas vezes eu já estive angustiado e lembrei do Salmo 34. Clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor e me livrou de todos os meus temores. E quando eu comecei a declamar esse salmo, a tranquilidade e a paz de Deus foram tomando conta de mim. Toda vez que eu estou numa situação difícil, eu lembro dos salmos. Os salmos dizem que os meus inimigos fizeram aqui, o movimento já de tacar a flecha em mim. Eles pegaram a lança e disseram, agora eu vou pegar ele. Mas Deus quebrou a lança, Deus quebrou a flecha. E quando eu começo a pensar nisso, eu me tranquilizo.
Só um asterisco aqui, tá? Inimigo não é ser humano, não, hein? É ansiedade, medo, inconstância, dúvida, falta de fé. É isso, tá? Ser humano, a gente ora por eles. Não fica achando que Deus vai quebrar aquele inimigo de trabalho lá, pelo amor de Deus, irmão. O Novo Testamento veio para redimir isso. Então, tempo difícil não é falta de fidelidade, falta de Deus. Nada disso, faz parte. Porque quando o vento está a favor, é fácil. Não é, Vitor? É fácil. Mas e quando o vento está contrário? Como dizem, quando o bicho está pegando? E aí? Questiona ou adora, como diz a música? Adoremos. Adoremos. Então lembrem que foi Deus quem os levou para o deserto e os conduziu no deserto. E aqui eu aprendo a segunda lição, com base nesse texto. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de propósito. Então, não fuja. Meus irmãos, se você ler com atenção o Deuteronômio 8, do 2 ao 4, você vai ver que tem 3 palavrinhas que demonstram isso. Para, tem repetição de para isso, para humilhá-los, para provar. E outra expressão que se repete nesse texto é a fim de. A fim de. Para é a forma sintética de... Se eu estiver errado, a Natália pode me corrigir depois. Para é a forma sintética de para quê, que indica finalidade, intenção, objetivo. Então, o que o texto está dizendo é, Deus ele tinha um propósito ao levar vocês para o deserto. Está no texto. Humilhá-los, colocá-los à prova, para conhecer as intenções de vocês, para saber se vocês iam obedecê-lo. Ele deixou vocês passar fome, para sustentar com o maná. Quer dizer, ele tirou uma coisa para dar uma coisa melhor. Tirou o pão, mas deu maná. E para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus tem uma intenção. Deus tem um propósito com esse tempo, com essa escassez, com esse cativeiro. E quando Deus tem um propósito, Ele cuida. Quando Deus tem um propósito, Ele não larga, Ele não abandona, Ele não deixa a esmo. Quando Deus tem um propósito, Ele se mantém no controle. Ele está no controle da minha vida, então eu não devo temer. Eu não vou temer o terror noturno, eu não vou temer a peste que voa, a seta que voa de dia. E eu vou proclamar com fé o Salmo 46, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se removam para o meio dos mares, eu não temerei, porque Ele está no controle da minha vida. Foi Deus que me conduziu para cá. Eu não sei quantos irmãos, mas eu prefiro estar no deserto, comendo pão e água, mas no centro da vontade de Deus, do que estar no Egito comendo carne longe dos seus propósitos. Então, deserto é lugar de propósito, e propósito é tudo que a gente tem. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro, vende tudo que tem para possuir o tesouro. Quer dizer, é isso que eu queria, propósito, é sentido. É um novo nome, é uma vida que vale a pena. É semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor e possuiu aquela pérola. E quando a gente não entende isso, a gente quer fugir de um tempo que Deus levou a gente. Não, isso é o diabo. Sobe até um monte. Deus, me tira dessa prova. E Deus está falando, calma, que você não está pronto. Eu estou te moldando para você receber o que eu tenho para você. Mas você não pode retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Você tem que permanecer. Aí lá em Hebreus 10, o texto vai dizer assim, ó, na verdade, o escritor vai dizer assim, eu vou falar para vocês o que vocês estão precisando. Não é nem de dinheiro, nem de poder, nem de vida longa, nem de saúde. Na verdade, vocês necessitam de perseverança. Sabe o que está dizendo? Cara, o que você precisa não é de um problema resolvido, é saber entender o que está acontecendo e se manter. Fica na tua posição. Não sai do lugar que eu te coloquei. Você precisa de perseverança. Tem gente vivendo prova na vida porque saiu do lugar. Porque, eu não aguento mais essa mulher. Aí saiu. Você saiu do casamento, saiu de casa. Eu não aguento mais essa igreja. Saiu da igreja que Deus colocou. Eu não aguento mais essa empresa. Saiu da empresa. Era para estar colhendo. Mas não está colhendo. Porque não semeou no tempo que tinha que semear. Semente não é dinheiro, semente é comportamento. Comportamento pode ser positivo, fazer, e negativo, não fazer. Vou repetir.
Semente é comportamento. Comportamento pode ser positivo, fazer algo, ou negativo, não fazer. E às vezes o que Deus quer de nós é um comportamento negativo. Perseverança é um comportamento negativo, ou seja, é não fazer. O que eu faço? Nada, fica onde tu está. Permanece, sustenta, como diz o militar, sustenta a posição. Ah, mas estão atirando, né, linguagem de guerra, né? Ah, mas o drone me viu, mas o canhão vai bater aqui. Sustenta a tua posição. Mantém-te de pé. Fica firme aí, meu irmão. Tá difícil, o bicho está pegando. Fica firme aí. Por quê? Porque Deus te colocou aí. E não é para você correr na primeira dificuldade, é para você se manter de pé. Porque se Ele disse que vai te dar, Ele vai dar. Sabe o que Deus disse para Josué? Josué, eu vou te ensinar como é que você vai possuir Canaã. Vou te ensinar. Deus não ensina para Josué técnica de guerra. Ó, estratégias. Não. Deus fala assim, ó. Você chega lá no lugar e pisa. Pisa, coloca os 2 pés. Firma bem os pés. E quando você firmar o teu pé, eu vou te dar por herança. Tem gente deixando de viver colheitas abundantes na vida porque quer lavar as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Mas o conselho de Deus para nós hoje não é não lave as suas mãos. Firma bem o teu pé. Não lave as suas mãos. Não saia do lugar que Ele mandou que você estivesse. Firma bem o teu pé. Porque Deus vai te dar vitória nesse lugar de dificuldade. Deserto é lugar de serpentes e escorpiões. Nesse texto lá na frente, Deus vai dizer, eu coloquei vocês nesse deserto cheio de serpentes e escorpiões. Provação extrema. Mas é nesse deserto que Deus quer nos dar vitória. Amém? Então, número 1, fidelidade não nos poupa. Posso ser fiel, ou posso passar por grandes provações. Número 2, deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de propósito às vezes. Às vezes a gente está só colhendo a luta que a gente plantou, né? Mas a gente tem que ter, por isso que eu falei, tem que ter discernimento. Deus, eu estou vivendo isso aqui por algo que eu fiz, aí eu paro de fazer, ou porque o Senhor me trouxe para cá? Se o Senhor me trouxe, eu vou ficar. Devemos lembrar que quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Está lá em Mateus 4. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E quem quis levar Jesus para o lugar mais alto do templo? O diabo. Quis tirar ele daquele momento. Não, sai daí do deserto, porque o diabo sabia que o deserto estava habilitando Jesus para a cruz. Então, deserto não é lugar de morte, é propósito. Então, não fuja, permaneça. E, por fim, número 3. Deserto, meus irmãos, é lugar de atitude. Atitude, como eu já disse. Lugar de fazer coisas, de plantar, de fazer coisas boas. A minha motivação para falar sobre isso, na verdade, eu comecei a pensar nesse texto com base no Salmo 126, 5 e 6, porque é curioso isso, né? Aquele que está chorando, que está num tempo difícil, que está sendo retirado de maneira violenta da sua terra, ele semeia. Então, não é porque a gente está numa tribulação, numa adversidade, que a gente tem que se prostrar, que a gente tem que se vitimizar, que a gente tem que parar, porque se a gente se mostrar fraco, a nossa força vai ser pequena. Então a gente tem que reagir. A gente tem que como dizem alguns, ir para cima, muitas vezes, do problema, da questão. Semear significa abrir mão de algo valioso agora para mim, a fim de obter algo melhor ainda no futuro. E aí, lá em Gálatas 6,9, Paulo diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, no tempo certo colheremos. Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras. Paulo está dizendo que fazer o bem, ou melhor, Paulo está dizendo que fazer o bem é semear. E com isso, ele está dizendo também que semear é custoso, é exaustivo, impõe a nós angústia, aflição. Imagina você ter que orar por uma pessoa que te persegue. Isso não é fácil, não. Imagina você ter que tratar com amor um cônjuge que te despreza.
Aí ele fala, não se cansa. É cansativo, é exaustivo, mas não se cansa. Mesmo que você esteja chorando, você vai andando e chorando. Está chorando, mas vai andando, não para não. E vai lançando a tua semente. E continua. Tem atitude na aprovação. Primeiro eu preciso entender que eu não estou sendo punido por Deus. Senão eu vou desesperar. Depois eu preciso entender que eu não posso fugir. Eu tenho que permanecer. E quando eu entender isso, aí eu tenho que ter a atitude correta. Eu tenho que lançar mão de coisas boas. Lá em 1 Tessalonicenses 2:2, Paulo fala assim, vocês sabem que foi com muitas lutas. 1 Tessalonicenses 2:2. Vocês sabem que foi com muitas lutas e sofrimentos e em meio a insultos, mas com a ajuda de Deus nós tivemos coragem e anunciamos a mensagem entre vocês. E plantamos uma boa semente diante da dificuldade. Porque se a gente não tiver atitude no dia mau, a gente não vai colher. A verdade é essa. Porque de Deus não se zomba. E a gente só colhe o que a gente planta. Então, se eu sou sucumbido por um diagnóstico, por uma doença, por uma demissão, por uma humilhação, e paro, eu vou, infelizmente, morrer naquela situação. Eu não posso parar. Mesmo que eu ande devagar, mesmo que eu esteja chorando muito, a gente tem que reagir. Deus quer que a gente reaja. Como diz o pastor Carlos, chorou? Ok. Já chorou? Enxuga as lágrimas. Agora, segunda-feira, vamos encarar a vida. Fui demitido na sexta, choro na sexta, choro no sábado, choro no domingo, segunda-feira. Agora vamos fazer o nosso currículo, vamos lá. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Os antigos que faziam. Vou lá na cidade entregar currículo. Hoje em dia você manda um e-mail e está tudo certo. Sacode a poeira, reage. Vamos para a vida, iniciativa. Porque se a gente não tiver iniciativa, infelizmente, a gente não progride, a gente não passa dessa fase. O povo de Israel, por não querer semear no deserto, morreu no deserto. Em Números 14:13, eles dizem assim, ó, eu acho que Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer. Pode colocar, por favor, Caio. Números 14:13, eles dizem assim, ó, eu acho que Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer. Quer dizer, não discerniram o deserto. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de propósito. Aí eles dizem assim, ó, no 14, vamos voltar. Por que o Senhor trouxe a gente para esse lugar? Estou fora, não quero isso. Eu quero vitória, eu quero prevalecer, eu quero ser honrado. Nossas mulheres e nossos filhos estão sendo tomados como despojo de guerra. Não é melhor a gente voltar, não? Olha a ideia do camarada. Não é melhor a gente voltar, não, para o Egito? Lá tem carne, cobiça, querer colher o que não plantou. Não, lá tem carne, lá é o bicho, cobiça. Sabe o que aconteceu com essa geração? Não herdou a terra. Não entrou na terra prometida. Porque Deus não tem prazer, Deus não abençoa aqueles que retrocedem. E nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Se as circunstâncias da vida, meus irmãos, nos acometerem, um tempo, uma estação, que ela não se transforme em um lar ou uma moradia para nós, mas que seja somente uma fase em que estamos ali sendo treinados, moldados e educados por Deus para herdar as suas ricas e gloriosas promessas. Número 1, então, você não está imune. Número 2, você não vai morrer. Davi fala, eu posso até andar pelo vale da sombra da morte. Assim, aquela situação, vale da sombra da morte, aquela situação que a gente fala assim, de hoje eu não passo. Já vai fazendo a oração ali, Senhor me recebe. Fala, já esquece, já era. Deu para mim. Aí Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o teu bordão, o teu cajado me consolam, me sustentam, me mantêm, me põem de pé, me faz permanecer e não desanimar. Você está atravessando um tempo difícil? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para a gente ler Hebreus 10:35. Eu queria que você lesse esse texto, como toda a Bíblia, como se fosse o próprio Deus falando com você. Eu queria que você se perguntasse do que você precisa hoje. Será que é um dinheiro? É um aumento? Será que você precisa de um amor correspondido?
Será que o que você precisa que vai mudar a tua vida é reconhecimento? Será que é tapinha nas costas? Será que o que vai mudar a tua vida é um problema resolvido? Ações podem ser positivas ou negativas. Às vezes o que Deus quer não é que a gente faça algo, é que a gente não faça algo errado. Por isso, o conselho de Deus para nós hoje é: não abandonem a confiança que vocês têm. A esperança de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Porque ela será generosamente recompensada. Pode passar. Portanto, do que vocês precisam? Do que a gente precisa? De perseverança. De modo que depois de termos feito a vontade de Deus, recebamos o que Ele prometeu. E qual é a vontade de Deus? Se Ele que te arrastou para essa situação, fica. Mas olha, se tu não conhece minha esposa, fica. Tu não conhece meu patrão, fica. Tu não sabe como é que é meu pastor, fica. Porque Deus vai te sustentar em meio a esse deserto. E esse cativeiro não vai te matar, mas você vai se tornar varão perfeito, pronto para toda boa obra e uma bênção nas mãos de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.